E hoje a gente vai abrir em Jeremias, capítulo 18. O nosso congresso ele tem como título Luz, Fé, Ação. Luz, Fé, Ação, os irmãos já devem ter percebido que é um trocadilho daquilo que o diretor faz quando ele está fazendo um filme, né? Ele diz luz, câmera, ação, e os nossos jovens, com essa mentalidade bacana que eles têm, eles fizeram um trocadilho, luz, fé, ação. Quando o diretor diz ação, então começa a se desenrolar um filme, e aqui antes da ação, certamente algumas coisas precisam acontecer. Antes de uma ação que glorifica a Deus, vem a luz de Cristo sobre nossos corações e a fé que nos coloca então em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. A gente vai ler um texto aqui, Jeremias capítulo 18, vamos considerá-lo por alguns instantes e pensar um pouquinho nesse tema, e hoje eu quero destacar o último desses temas, que é o tema ação. Nós falamos sobre a fé na sexta-feira, sobre a luz na sexta-feira, sobre a fé no sábado, e hoje eu quero destacar a palavra ação. Jeremias 18 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Amém? Eu queria pensar nessa cena aqui de Jeremias como se fosse um filme. Já que a gente está com essa temática de filme, e eu gosto muito de filme, eu queria pensar na temática de Jeremias aqui como se fosse um filme. E eu queria propor para vocês que esse filme ele tivesse 3 cenas, tá certo? 3 cenas. Primeira cena, um oleiro moldando o barro. Todo mundo já viu uma cena assim, quem nunca assistiu, né? Ou pelo menos viu alguma cena, é muito difícil, né, que você não tenha visto, mas a cena de um oleiro preparando um barro. Ele coloca o barro na roda, e a roda fica girando, e ele vai então formatando o barro. Vamos imaginar então que esse filme começa com essa cena, a cena de um oleiro formatando o barro. Ele está fazendo um vaso, ele está fazendo um objeto com o barro. Então essa é a primeira cena. Foi a primeira coisa que Jeremias viu, um oleiro trabalhando. O que essa cena significa? Ela significa que Deus trabalha. Deus está sempre trabalhando. Você já parou e pensou que Deus não estava trabalhando na sua vida? Que Deus não está fazendo nada? Onde Deus está? Meu irmão, Deus ele não pode deixar de trabalhar na tua vida. Deus trabalha o tempo todo. Jesus ele disse no Evangelho: o meu Pai trabalha todo o tempo, e eu trabalho também. Jesus e Deus, eles trabalham constantemente. O nosso problema, nunca é Deus começar a trabalhar na vida da gente. Porque a gente tem essa ideia de que Deus parou de trabalhar e a gente vai orar para Ele começar a trabalhar. Não sei se você já caiu nessa armadilha do pensamento. Irmão, é impossível que Deus pare de trabalhar na vida de uma pessoa. Ele trabalha constantemente. O que acontece é que você não vê a obra de Deus. É como se os nossos olhos estivessem cegos, estivessem nublados, e nós não temos condição de ver que Deus está trabalhando, Ele está agindo. E aí você não sabe o que fazer, você fica naquele momento de dúvida, de incerteza, e você fala: Deus na minha vida, Deus está parado na minha vida, a obra de Deus parou, a obra de Deus não para nunca. Deus trabalha constantemente. O problema é ver ou não a obra de Deus. Você estar desperto ou não para aquilo que Deus está fazendo. Você estar ou não em sintonia com aquilo que Deus está fazendo. Porque o que pode acontecer é que você não tem sintonia com aquilo que Deus está fazendo. E aí sim, dá uma impressão que Ele não está fazendo nada. É que você não sabe o que Ele está fazendo. Você não está vendo. Deus trabalha. Ele está trabalhando neste momento na tua vida. Quando você pede pela conversão de alguém, por exemplo, ou por alguém da sua família, alguém que você ama, e você diz: Deus trabalha naquela vida,
pressuponha que isso é apenas uma maneira de dizer, porque Deus já está mesmo trabalhando naquela vida. Talvez a melhor oração fosse: Deus, abre os olhos dessa pessoa para ver o que o Senhor está fazendo. E mais ainda, abre os meus olhos para que as minhas ações elas entrem em sintonia com aquilo que o Senhor já está fazendo. Deus já está trabalhando, Ele está trabalhando há muitos anos naquela vida. Já há muito tempo, muito antes mesmo, talvez antes mesmo da criação do mundo, Deus já está trabalhando, preparando, moldando o caminho das pessoas, moldando o seu próprio caminho. Nessa primeira cena, o oleiro trabalha. E a primeira cena nos ensina que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Vamos para uma segunda cena. A segunda cena, o barro ele se deformou. O oleiro está trabalhando. Eu nunca fiz esse tipo de trabalho, mas eu imagino que às vezes o oleiro está trabalhando na formatação do vaso e o barro não deu certo. Por algum motivo, o barro ele falha. E ele falha de um jeito que não tem jeito de recuperar. Eu acho que algum tipo de defeito o oleiro ainda consegue recuperar na roda. Mas algum tipo de problema, um tipo de defeito, uma má formação impede ele de continuar o seu trabalho e ele precisa então desmanchar o seu trabalho. Nessa segunda cena, eu quero destacar a cena de um oleiro que está formatando o barro e o barro se deforma. O que essa cena nos ensina? Ela nos ensina que muitas vezes a obra de Deus é deformada em nossas vidas. Nós vamos por caminhos que Deus não está gostando. Nós vamos fazendo coisas que não estão agradando a Deus, seguindo caminhos que Deus não são os propósitos de Deus, não são vontade de Deus. E de repente você se pega fazendo algo ou vivendo de uma forma que não é a vontade de Deus. Não era isso que Deus queria. Muitas vezes a gente acorda um dia e descobre que chegou em um lugar que Deus não queria que nós chegássemos. Não é aí que eu queria, não é esse meu plano, não é essa a minha vontade. Muitos de nós chegamos neste ponto. E o que precisamos fazer neste momento? Neste momento é Deus quem faz. Neste momento ele deforma completamente o barro e ele começa de novo. Então na segunda cena nós temos aqui um barro que por alguma razão foi mal formado. Mas ele ainda está nas mãos do oleiro. Ele ainda continua nas mãos do mestre que é Jesus Cristo. Ele ainda está nas mãos do mestre. Eu li uma vez a história do Paganini. Paganini foi um tocador de violino, né? E Paganini, ele certa vez estava em Londres e ele estava fazendo um show em Londres e ele estava andando pela cidade e passando pela ponte de Londres, ele viu um mendigo sentado na ponte. E o mendigo tocava o violino dele e tinha um chapéu e ele ficava esperando que alguém jogasse alguma moeda no seu chapéu. E Paganini passou, viu aquela cena e ele pediu para o mendigo: você pode me emprestar o seu violino? E o mendigo emprestou o violino para ele e ele primeiro afinou o violino. Era um violino velho, não era como o que ele usava, era muito velho, mas ele afinou aquele violino e começou a tocar. E quando ele começou a tocar o violino, aquele som soou estranho. O pessoal passava pela ponte diariamente e era acostumado com aquele violino sendo tocado pelo mendigo. De repente ouviram um som estranho, uma música diferente, algo novo, uma nota nova, algo belo, algo incrível de fato. E algumas pessoas pararam para ver, e sabe como que é? Quando para 1, 2, 3, 4, 5, 10, começa a parar todo mundo, porque todo mundo quer ver. Primeiro de curioso, mas também porque o pessoal está parando. Se eu fico olhando para o alto muito tempo, todo mundo vai olhar para o alto também. As pessoas começaram a parar, e de repente uma multidão estava ali. E o pessoal se perguntava: o que está acontecendo? E aí a resposta que vinha da multidão, principalmente dos que estavam mais à frente, era: Paganini está dando um show aqui na ponte. Ele não costumava fazer shows assim populares, né? Ele era um homem, tinha algumas posses, e aí de repente as pessoas começavam a comentar: é Paganini que está tocando. O violino estava na mão da pessoa certa, nas mãos do mestre da música. Essa segunda cena nos fala de que nós estamos nas mãos do mestre. E quando você está na mão do mestre, ainda tem jeito. O que você não pode é sair das mãos de Jesus. Mas enquanto você está nas mãos de Jesus, e aqui é interessante que o oleiro ele não tira a mão do barro. O oleiro continua trabalhando, mas por alguma razão, ainda que Deus esteja trabalhando, alguma coisa não sai do jeito que Ele quer. Não significa que você se afastou,
Não significa que você é uma massa ruim. Não é isso. O texto não está dizendo exatamente isso. Não significa que tem que ser jogado fora. Não. Você ainda está nas mãos de Deus. O texto está dizendo, você está lá, está nas mãos do oleiro. O oleiro não desistiu de você. Não é porque alguma coisa está errada, o caminho não está bom, que significa que Deus abandonou, Deus não quer mais, Deus está em outra. Não, Deus não está em outra. Ele continua com você, você continua na mão dele, você continua sob a vontade dele, ele ainda está trabalhando com a sua vida. Mas algumas coisas precisam ser consertadas. Algumas coisas precisam de ajuste na sua vida. Essa segunda cena mostra um barro que não está dando muito certo. O oleiro não está gostando do resultado. E aí nós vamos então para a terceira cena. A autoridade que o oleiro tem para moldar o barro segundo a sua vontade. Ele vê que o barro não está exatamente como ele quer, e o vaso não está saindo como ele quer, e ele começa então a moldar esse vaso de acordo com a sua vontade. E ele faz então um vaso novo. Ele reforma o vaso, ele reforma o barro. Ele começa novamente, as mesmas mãos que moldaram o primeiro, começam agora a moldar o segundo, e algo novo surge, algo belo, algo que glorifica a Deus. Deus está trabalhando na tua vida e Ele está moldando a tua vida para criar algo novo, algo belo, algo que glorifique realmente a Ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso me deixar moldar por Deus. Eu preciso deixar que as mãos de Deus toquem na minha vida. Eu preciso deixar que Ele tire aquilo que não agrada a Ele. Eu preciso deixar que Ele acerte as arestas da minha vida, que Ele conserte as rachaduras da minha vida. Eu tenho que deixar que Ele arrume aquilo que está defeituoso. E eu preciso colocar isso nas mãos dEle e dizer para o Senhor, Senhor, aqui está, nas tuas mãos. Continua fazendo a tua obra. Irmãos, quem de nós não se perdeu neste caminho? Não é que Deus perdeu a mão, não. Deus não perdeu a mão. Mas alguma coisa na tua vida ainda precisa ser consertada. Tem alguma coisa na vida da gente que ainda precisa de uma obra de Deus, ainda precisa de um ajuste da parte de Deus. E Deus, com aquela paciência, com aquele amor, o cuidado de um oleiro, Ele vai moldando a nossa vida para que seja exatamente aquilo que Ele queria que fosse. A tua vida é aquilo que Deus queria que fosse? Ou será que ela precisa de um ajuste? Eu quero que você pense nisso, abaixe a cabeça e ore comigo. Será que não precisa de um ajuste? Será que tem algo que não precisa ser consertado? E eu quero que agora você fale com Deus e busque a Deus. E que você se pergunte se realmente não há algo que está saindo do controle de Deus, algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E que você se coloque nas mãos de Deus agora. E que você deixe Deus fazer a obra no seu coração, completar essa obra. Uma obra tão bonita que Ele começou tão bem. Começou de uma forma tão correta, Deus foi acertando, Ele foi ajustando, mas em algum momento algo foi se perdendo. Em algum momento, sentimentos estranhos a Deus entraram no meio. Talvez em algum momento, comportamentos que não agradam a Deus se intrometeram na sua vida. E esses comportamentos foram comprometendo sua vida, seus valores. E agora essas coisas estão ameaçando o seu relacionamento com Deus. Chegou a hora de parar com isso, de se deixar moldar pelo oleiro novamente, de se deixar moldar por Jesus Cristo. E eu quero desafiar você a fazer isso agora. Barro nas mãos do oleiro e dizer ao Senhor, Senhor, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. Eu não quero que o Senhor perca, ó Deus, o teu propósito em minha vida. De fato, há coisas em minha vida que precisam de ajustes. Molda de novo, Senhor. Faz a tua vontade novamente. Que as tuas mãos amorosas, caprichosas, as mãos santas, ó Deus, que podem fazer tanto em nossas vidas, que elas possam moldar a minha vida de tal modo que teu nome seja glorificado através dela. Senhor, o que está se perdendo, Senhor? O que está se desajustando, ó Pai? Qual é o caminho que não te agrada, Senhor? Qual é o comportamento que não te glorifica, Senhor? Ajusta, meu Deus. Eu ainda estou na roda, Senhor.
Eu podia até pensar que eu me afastei, que eu fui embora, que o Senhor jogou fora, que eu estou de volta para o mundo. Senhor, nenhum de nós aqui está de volta para o mundo, não. Nós não voltamos para o reino de Satanás, não, Senhor, não. Nós ainda estamos no teu reino, ainda tem vontade, ainda tem desejo, ainda tem sonho, Senhor. Eu ainda sou sensível para a obra do Senhor na minha vida, mas eu sei que preciso de ajuste, Senhor. Eu quero, meu Deus, eu quero. Se eu não quisesse, eu não estaria aqui. Se eu não quisesse, eu estaria em outro lugar, eu teria ficado em casa, dormindo, teria ido para esse mundo satisfazer o meu ego, satisfazer os meus desejos, minhas fantasias. Eu estou aqui porque quero, Senhor. E aqui estou diante do Senhor, clamando, pedindo, molda, Senhor, molda a vida. O Senhor como um oleiro divino, ó Senhor, faça com que o vaso saia de tal maneira que venha glorificar o teu nome, algo belo para a tua glória, Senhor. Aqui estamos nós agora diante do Senhor, o teu povo, o teu vaso, Senhor, clamando a ti. Ainda estamos na roda, ainda estamos na casa do oleiro, ainda estamos nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, o Pai amoroso. Eu não sinto, ó Pai, que me afastei do Senhor de tal maneira que o Senhor me rejeitou. Eu não sinto isso, Senhor. Eu sinto que o Senhor ainda está olhando para mim. Eu sinto as tuas mãos calorosas ainda sobre a minha vida. Eu consigo ouvir a tua voz dizendo: vem, volta, vamos tentar novamente, vamos por outro caminho. Senhor, eu ainda ouço, os nossos ouvidos não estão surdos, ó Senhor. Ainda estamos nas mãos do oleiro, ainda estamos, mas entendemos e aceitamos, ó Pai, o fato de que precisamos de ajustes. Ajusta, Senhor. Precisamos nos conformar à tua vontade, conforma-nos, ó Deus. Precisamos buscar algo novo que te glorifique, ó Deus, coloca o novo em nossas vidas e com as tuas mãos amorosas, ó Pai, molda nosso coração. E faça com que o nosso coração te glorifique, Senhor. Eu clamo a ti. Eu clamo a ti, Senhor. E a igreja continua orando. E eu quero neste momento lançar um desafio. Tem algo que realmente tem que ser transformado, mudado. Eu estou perdendo a mão. Deus não perde a mão. Mas muitas vezes nós perdemos a mão. E algo não sai do jeito que Deus queria. Mas é o tempo de parar. É o tempo de voltar. Então volta agora. É o tempo de retomar a obra de Deus. Retoma hoje. Deus, começa de novo, Senhor. Vamos começar algo novo. O texto lá em Jeremias diz: será que o oleiro não tem o poder para a mesma massa fazer algo novo? Deus tem o poder para fazer a mesma coisa, algo novo do teu coração. Algo novo que glorifique a Ele. Mas é interessante, algo novo da mesma massa, é o mesmo coração, a mesma pessoa em quem Deus já começou a fazer essa obra, mas agora algo novo que glorifique ao Senhor. Esse é o tempo de se deixar moldar, é o tempo de se deixar moldar pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. É o tempo de se entregar. Esse é o tempo de abraçar ao Senhor e andar com Ele, de consertar os comportamentos de tal maneira que Ele seja glorificado através de nossas ações. E aqui estamos nós, aqui está teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo, molda-nos, ó Deus. E eu quero lançar um desafio. Se você se sente um barro nas mãos do oleiro, se você quer transformação na tua vida, renovação, que Deus encontre novamente o caminho que uma vez Ele começou na tua vida, aquele propósito, aquela vontade inicial de Deus que você se alegrou tanto, que foi tão determinante na tua vida. E agora você percebe que algo neste caminho foi se perdendo, mas eu ainda estou na mão de Deus. Senhor, eu ainda estou, aqui estou eu. Eu não deixei de ser teu filho, mas eu preciso renovar. Eu quero fazer isso. E eu vou lançar aqui um desafio a você. Faça essa escolha sim diante do Senhor. Simplesmente diga a Deus: Senhor, eu sou o barro e o Senhor é o oleiro, e aqui estou eu de novo. Vamos retomar, Senhor.
Vamos começar o propósito original de Deus e fazer aquilo que o Senhor queria que fosse, do teu jeito. O desafio é pequeno e simples, mas os efeitos na tua vida são grandes. Se você realmente tem esse desejo e quer fazer esse compromisso com Deus, você vai simplesmente ficar em pé no teu lugar e assim se colocar diante do Senhor. Simples assim. Você se levanta e diz: Senhor, aqui estou eu, barro nas tuas mãos. Se você quer fazê-lo, este é o momento. Barro nas mãos do oleiro. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aqui estou eu, Senhor. Eu não quero, Senhor Deus, que a minha vida seja algo diferente daquilo que o Senhor planejou que fosse. É para a tua glória, então que seja mesmo para a tua glória. Aqui estou eu de novo, meu coração de novo, o barro de novo, Senhor. Barro, Senhor. Suja a tua mão comigo de novo. Mexe na vida, naquilo que ainda não agrada ao Senhor, aquilo que precisa de ajuste. Vem com a mão amorosa, santa, a mão limpa de santidade de Deus, a mão gloriosa, que brilha, ó Pai, com a beleza da santidade, e que vem se sujar aqui no nosso barro. Ó Deus, suja a tua mão com a minha vida, Senhor, com o meu coração, envolva-se comigo, porque tem coisas que realmente precisam de ajuste. Ajusta, muda, renova, para que te glorifique. Aqui estamos nós, ó Deus, na presença do Senhor, nós clamamos assim. E eu quero pedir à igreja, vamos ficar todos em pé. Fiquem em pé todos. Querido Deus, aqui está teu povo, Senhor. Somos barro, Senhor. E agora na presença do Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, continua trabalhando conosco. O Senhor é um Deus santo e maravilhoso. E o que somos nós? Não somos nada. Mas o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. O Senhor quer colocar a mão no nosso coração. Mas tem coisa que vai sujar a mão do Senhor. Suja, Senhor, infelizmente. Mas renova para a Tua glória. Coloca do jeito que o Senhor quer, ó Pai. O Senhor vai sujar a mão só um pouquinho. Daqui a pouco o vaso está bonito. E o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: valeu a pena. Foi bom trabalharmos juntos, andarmos juntos, porque o Senhor vai ver a Tua glória refletida em nós. Senhor, reflete Tua glória no Teu povo, Senhor, reflete Tua glória na juventude, Senhor, que vai viver para a Tua glória e não para a Tua vergonha, Senhor. Um vaso bonito neste mundo, cheio do Espírito Santo, ó Deus, que derrama o Espírito por onde passa, Senhor. Uma juventude que ilumina, Senhor, uma juventude que renova. Ó Deus, levanta jovens, levanta pessoas, homens, mulheres, casados, solteiros, uma geração que realmente Te glorifique neste mundo, ó Pai. Vasos, ó Pai, que Te honrem, nós clamamos e pedimos, ó Pai, faça isso em nossas vidas. Aqui está o Teu povo, Senhor. Levanta uma geração, ó Pai, remoldada para a glória do Senhor. Eu clamo assim, no nome do bendito Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.